E aí pessoal, domingo, mais um vídeo aqui. Falar sobre o uso do multímetro digital. Esse aqui é um multímetro com alicate amperímetro. A única diferença é essa parte superior aqui, que é usada para leitura de corrente elétrica e que nós não vamos trabalhar com ela aqui não. Ele faz a leitura de corrente aqui também através das pontas de prova e essa aqui é a chave seletora. As leituras na chave são corrente elétrica em amperes, né? 1000 amperes, 200 ou 20. Volts, tensão elétrica alternada. O símbolo de tensão alternada é esse aqui, é um tio. E as unidades que a gente tem são 200 e 750 volts. Nós vamos trabalhar com a de 750. Volts em corrente contínua. Símbolo da corrente contínua. E as unidades, né? As escalas aqui, 1000 volts, 200, 20 e 200 milivolts. Escala de leitura de diodo. Escala de leitura de continuidade dentro da escala de resistência ohmica. Então aqui nós temos a unidade de resistência, nós vamos falar sobre todos esses aqui. E essa aqui é para uma unidade externa de alta resistência que nós não vamos trabalhar com ela. Nós vamos trabalhar com essas posições da chave até aqui. A leitura de corrente também não, porque não é algo feito muito cotidianamente, isso é algo mais específico. Então aqui, a primeira coisa é como plugar as pontas de prova. Ponta de prova negativa, ela já é bastante intuitiva, né? Que a gente só tem um terminal vermelho, isso aí nos multímetros normais, é isso mesmo. Esses multímetros tradicionais aí de casa, o que a gente tem é isso aqui. E temos mais duas portas aqui. Uma porta para a unidade externa nesse caso, e outra que está aqui, ó, volts e ohms. Ou seja, no seu multímetro aí, ela pode estar do lado direito, você vai procurar por esse símbolo, plugar as duas pontas. A gente tem agora aqui, a primeira leitura que vamos fazer é a leitura de corrente alternada, que é a que chega na casa da gente aí nas tomadas. No Brasil a gente tem 110 ou 220 volts, então sempre vamos trabalhar na escala de 750 para não correr risco de queimar esse multímetro aí. Tá? Eu vou pegar uma tomada próxima, tem aqui, e basta colocar as duas pontas de prova sem importar qual o lado delas, dentro. Tá lá, ó, 122 volts. Aqui minha rede é 127. Então, algo próximo disso ou dos 220 você vai ter aí nessa leitura. Outra leitura que a gente pode fazer é a leitura de tensão contínua em baterias. Então, eu tenho aqui uma pilha e tem uma bateria de celular. Essa bateria, ela é de 3.8 volts. 3.8 volts e aqui estão os dois polos, o positivo negativo. Então a gente vai procurar tocar na ordem aqui, positivo e negativo. Lá nós temos 2.45 volts. Caso a leitura seja feita invertida, você só vai ter um sinal de menos lá, não é problema nenhum. Você continua a saber qual a tensão que essa bateria ainda tem disponível. Diferença de potencial entre os polos dela. Uma outra leitura, que é algo um pouco mais técnico, que não vai ser muito utilizado aí, mas que a gente vai passar aqui brevemente só para mostrar. Procurando um sensor aqui, pronto. Esse aqui é um sensor de geladeira, sensor de temperatura. A resistência dele varia em função da variação de temperatura. À medida que a geladeira vai esfriando, ele vai aumentando essa resistência até chegar no ponto dela abrir um contato lá na bateria para o compressor ser desligado. Isso não vem muito ao caso, não. O que vem é a leitura da resistência. Ele é um sensor de 2.7K ohms, que é a unidade de resistência elétrica. Então nós temos aqui 200 ohms, 2K, 20K, 200K e 2M, que é de 2 mega ohms ou 2 milhões de ohms. A gente vai só tocar as duas pontas de prova, uma em cada polo, sem importar com qual sentido, porque aqui também não importa o sentido. E vamos ter lá na tela a resistência. Esse sensor ele dá uma resistência de 2.7K a 25 graus quando ele está ok. Vige. Errou! Pronto. Tá vendo? Ele está descalibrado, já foi trocado, isso é para descarte, foi só para teste aqui. Mas esse é o teste de resistência ohmica que não vai ser muito utilizado. E na minha opinião, o mais importante é o teste de continuidade, que ele te mostra se há
continuidade entre os dois polos, ou seja, se não tem nada rompido ali. Então, tocando-se os dois terminais, você sabe se eles estão colocados adequadamente aqui, se o teste vai ser válido. Veja bem, isso aqui é um fio só, ele está emendado aqui, mas se eu tocar nas duas pontas dele, ele vai emitir o bip. Por quê? Esse fio é um só. Caso ele estivesse rompido aqui no meio, a forma de saber... Então, se você quiser testar uma extensão, por exemplo, uma extensão de tomada, o que você vai fazer? Aqui eu tenho uma extensão pequena. São dois fios aqui dentro que estão ligando esses polos aqui. Ou seja, você tem obrigatoriamente que ter continuidade entre os dois. Ó, eu coloquei uma ponta de prova. Observa que deu continuidade, ou seja, esse fio ele está vindo toda a extensão e saindo aqui. Se eu tentar do outro lado, ele não dá continuidade. E da mesma maneira, quando eu inverto o polo, ele dá continuidade com o outro. E não com esse, ou seja, a extensão está funcional. Então, esse teste ele serve para fusíveis, por exemplo. Você está com seu carro aí, às vezes o carro para de dar sinal de partida, né? Não dá nem luz. Muitas vezes é só um fusível que está queimado. E para testar os fusíveis, basta você colocar na escala de continuidade, que é essa escala de bip aqui, ela tem o símbolozinho de um bip, né? Como se fosse um sonoro, né? E colocar cada ponta de prova em um dos terminais aqui do fusível. Se esse fusível estiver ok, ele vai bipar. Isso aqui é um fusível térmico, o teste é igual. E esse aqui é um fusível de geladeira, é igual. No corpo desse fusível, ele tem um número 10 aqui, que é o limite de corrente elétrica em amperes que ele tolera. Ou seja, se passar desses 10 amperes aqui, esse fusível se rompe para proteção do que ele tiver ali na frente dele, né? E por último, nós vamos fazer, apesar de ser algo um pouco irrelevante, mas nós vamos falar um pouco sobre os testes de diodo aqui. Tem uma escala só para eles. Esse símbolo aqui mostra o diodo. O diodo é como se fosse uma válvula elétrica, ele só permite a passagem da corrente em um sentido, né? Seria uma válvula de um sentido só elétrica. E ele possui dois polos. O polo que sempre tem essa marquinha aqui, esse tracinho, né, em volta dele, é o polo negativo ou cátodo. E o outro é o anodo. O teste de diodo é bastante simples. Ele só permite condutividade de do polo positivo para o negativo. E fornece um valor lá que é chamado tensão de joelho. Essa tensão de joelho aqui, 0,660 volts, é a tensão a partir da qual esse diodo conduz corrente. E se você inverter o sentido, ele não pode conduzir. Então ele continua lá mostrando que nada ocorreu. Ou seja, esse diodo aqui está funcional. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que sirva aí para tirar alguém do sufoco, né? Principalmente com o teste de continuidade. E estou disponível para dúvidas. Se puder deixar um like, deixa aí. E se inscreve que eu vou estar sempre colocando mais vídeo. Abraço.